Thelma, o que é o medo? O medo é uma sensação que ela é produzida pela mente, essa sensação, através dos nossos pensamentos. É como se startasse uma luzinha vermelha na mente e que demonstrasse que aquela situação que você está passando é uma situação de muito perigo. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que existem situações que não representam o mesmo teor de medo, a mesma quantidade de medo. Então tem esse medo exagerado para N coisas. Então, quando criança, a aprendizagem desse comportamento era os nossos pais dando as instruções básicas de vida, tipo, não coloque a mão na tomada, é melhor cuidado para atravessar a rua, você vai repetir de ano, cuidado. E todos esses medos foram gerando um conteúdo emocional, todas essas instruções geraram um conteúdo emocional dentro da cabeça da pessoa. Tanto é que algumas pessoas possuem um medo muito exagerado de algumas coisas e outras não. Depende muito de como foi a infância. O que pode acontecer com uma pessoa quando ela sente medo? Olha, tanta coisa. Uma delas, por exemplo, vamos pensar no meio corporativo, tá? Uma pessoa que ela tem medo, a mente dela starta pensamentos, e esses pensamentos startam a emoção do medo, que pode ser numa simples entrega de um relatório para o chefe. Então, numa tarefa simples de realização que vai ser analisada por uma outra pessoa. O profissional acaba não chegando onde ele quer chegar porque esses medos atrapalham. Num relacionamento amoroso, o medo da perda, o medo de estar errando. Primeiro que erro nem existe, né? Só existe resultados. Mas o medo acaba atraindo mudanças de situações, o que não precisaria ser daquela maneira. Né? Muda o curso da vida da pessoa. Então, poderia ser um ótimo profissional, poderia ser um ótimo pai, poderia ser um ótimo marido, e acaba que não, porque o medo exagerado muda toda a história. Entende? Muda toda a história. Né? Então, o medo é importante sim ter medo. Né? O medo impõe um limite. O medo, por exemplo, se eu não sei nadar, é melhor que eu não entre no mar ou numa piscina. Então o medo aí ele está encaixado. Mas se eu sei nadar e ficar com medo exagerado porque um dia uma onda bateu, me levou lá para baixo, e se eu me entregar para esse medo, eu não vou nadar mais. Se eu trabalhei numa empresa e eu tinha um chefe que era difícil o meu relacionamento com ele, e toda vez que eu entregava algum trabalho para ele, ele me dava feedbacks muito pesados, eu não vou entregar mais nenhum tipo de relatório em nenhuma empresa que eu trabalhar. É assim que a mente faz, ela generaliza. Então precisa ter muito cuidado. O medo, ele coloca o limite, mas o limite às vezes, ele é muito pequeno, e não é necessário ser pequeno. Tem gente que sofre síndrome do pânico, que é um medo exagerado, não sai de casa. E tem alguma coisa que vai acontecer? Não, mas a mente já inventa várias histórias. Não, se você sair, um bandido vai te pegar, e se o bandido te pegar, você pode morrer, e se você morrer, a sua mãe vai ficar como? Então a mente gera uma quantidade de pensamentos, mas assim, de uma maneira tão exagerada e tão complexa, que foge da realidade. A realidade nem é essa. Aliás, o que é a realidade? Entende? E no seu trabalho, como é que você lida com o medo com seus pacientes? Detecta-se qual é o nível de medo, né, que a pessoa tem. E aí nós vamos trabalhar levando a pessoa à consciência, exatamente como a gente está fazendo nesse vídeo. Primeiro a pessoa precisa entender como funciona a mente. Todo o trabalho não é só em relação ao medo, tá? É em relação a todos os tipos de sentimentos, insegurança, falta de autoconfiança. A pessoa precisa entender como é que a mente dela funciona.
O grande quê da questão é como é que a mente funciona. Como é que você faz para lidar com a sua mente. Você não é a sua mente. A sua mente é uma parte de você como essa mão aqui. Só que a mente é o responsável por fazer esses dedos abrirem e fechar. É só isso. Então, quando você entende isso, você consegue mudar uma reprogramação mental, você mesmo. Então, os meus trabalhos, tanto nos treinamentos quanto nos pacientes em sala, na terapia, é dando consciência e liberdade para que ele possa agir a partir dessa consciência. Obrigada e te vejo no próximo Pílulas de Evolução do Instituto Consciência Livre. Tchau!